se a arte fosse ilusão? E se o homem mais poderoso do mundo fosse negro? E se o petróleo acabasse agora? E se o universo tivesse 11 dimensões? E se? Questione, descubra, mude. O conhecimento é irresistível. What's going on behind my words when I say this is a very pleasant pineapple? Bem-vindos a mais um Café Filosófico. Hoje com o tema Wittgenstein, filósofo da linguagem. Temos hoje para falar de Wittgenstein, a filósofa Simone, que vai nos ajudar nas considerações. Wittgenstein, ele nasceu em Viena em 1889 e faleceu em 1951. O curioso da vida dele é que, em vida, ele somente conseguiu publicar uma obra, que é o seu Tratados Lógicos, que vai trabalhar em especial a questão da filosofia da linguagem mencionada anteriormente. Entre o rosto e o retrato, o real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez, entre o fim do mundo e o fim do mês, entre a verdade e o rock inglês, entre os outros e vocês. Não, é interessante notar dentro da filosofia de Wittgenstein, não só da questão da filosofia da linguagem, onde ele vai abordar, que dentro dos fatos, daquilo que são representações, o homem ele acaba denominando as coisas, mas ele faz uma crítica a essa própria denominação, onde aquilo que nós denominamos representa o nosso mundo, mas essas representações elas têm regras e não tem como fugir dessas regras. Então não é só denominação, mas o próprio nome também já é um significado. Embora os significados podem conter ambiguidades, essas ambiguidades não podem fugir daquilo que é padrão social. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem que não passa por aqui. Chama atenção dentro da filosofia dele essa questão da dificuldade da interpretação da consciência. Wittgenstein, ele vai dizer então, retomando Kant, Hegel e Schopenhauer, que a investigação da mente, a filosofia da linguagem, a forma como a mente lida com os objetos ou o mundo ao seu redor, ela é tão específica quanto complexa, de modo que aquilo que a mente representa do mundo, na realidade, não é o mundo e nem é a mente na sua totalidade. Ou seja, o que ele vai negar, ao invés de negar a epoquê, como fez seu professor Edmund Husserl, Wittgenstein ele vai negar a possibilidade de se alcançar a essência do conhecimento, a essência do objeto. Então, ele faz uma nova revolução copernicana em relação ao próprio conhecimento. Isso fica muito característico quando ele vai afirmar nessa obra do Tratados Lógicos que não é possível você ter um controle de tudo que você fala. Então, na realidade, quando você fala algo, é uma resposta que você está dando, é um estímulo recebido do objeto. Mas isso não significa que essa resposta ela é universal e ela é científica, mesmo sendo pronunciada pela ciência. Mas ele afirma isso devido às representações que o próprio mundo oferece, onde os significados eles são diversos. Então, eles são formas de conhecer o mundo, mas não são o conhecimento do mundo. Tanto é que ele afirma, aquilo que não se pode falar, cale-se. Cale-se. Exatamente. Um outro aspecto é quando ele vai falar, e aí ele já entra na filosofia clínica,
talvez um ensaio de filosofia clínica. Quando ele vai colocar a questão do ser em relação a si mesmo, em relação ao próprio conhecimento, existe algo complexo nesse autoconhecimento, porque o ser não pode se conhecer. Não tem como você se conhecer, tem como você agir, tem como você ser, mas não existe nisso uma proposta ou um propósito de conhecimento e de autoconhecimento. Na realidade, você está existindo, né? Como vai dizer Heidegger, é o design, mas isso necessariamente não é um conhecimento. Você não age porque se conhece, você age simplesmente, mas não se conhece. E não se conhece porque a estrutura sua de pensamento, a estrutura sua de linguagem não é capaz de identificar quem você é. Você só pode identificar-se no outro. Que não passa de ilusão. Ainda dentro dessa questão, ele vai abordar a questão da realidade da linguagem. Então, qual é a realidade da linguagem? Então, uma vez que a linguagem, ela contém e ela afirma representações, ela não pode captar a essência total das coisas. Por quê? Porque constantemente a gente só faz transposições. E essas transposições são representações que seguem uma mesma norma. Então esse está o seu questionamento. Nós fazemos a comunicação ser o que ela é, mas não fazemos ela ser a sua totalidade. Por quê? Porque a realidade, acima de tudo, aquilo que acontece no mundo são os fatos. O que são os fatos para o Wittgenstein? É interessante dentro dessa questão dos fatos, porque os fatos são simples acontecimentos, não são resultados. Não existe uma lógica causal no pensamento, segundo o pensamento de Wittgenstein. A única coisa que o ser humano realmente não controla é a sua comunicação. Você apenas se comunica, mas isso sem nenhum controle, segundo ele. Não é possível você fazer um controle absoluto da sua comunicação. Tanto é que quando você fala, de repente você acha que está sendo entendido e não está. De repente você quer ser entendido de uma forma e entendido de outra. É o que ele vai chamar de jogos da linguagem. Justamente. Então, por exemplo, você falar água ou você colocar um ponto de exclamação na palavra água, isso já dá significados e sentidos diferentes conforme aquele que te ouve, conforme o seu ouvinte. Ele vai falar que o cérebro, na realidade, é uma caixa preta nesse sentido. Ou seja, não tem como você conhecer, não tem como você ter a totalidade daquilo que são os seus pensamentos. De como você pensa, de qual é a sua estrutura do pensamento. Por quê? Porque existe não só uma teia, mas existem diversas teias de acontecimentos, de fatos, de situações que te levam a perceber o mundo e as coisas da maneira que você percebe o mundo e percebe também as coisas. Nesse sentido, ele vai trazer então a questão do argumento da linguagem privada. Entre gritos e gemidos, a mentira e a verdade, a solidão e a cidade. Entre um copo e outro da mesma